Olá, amadas irmãs. Hoje leremos juntas o capítulo 12 do livro Eu e Minha Boca Grande de Joyce Meyer. Não fale palavras torpes. A língua serena, com seu poder de cura, é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Provérbios 15:4. Esse versículo espelha a mesma mensagem de Provérbios 18:21, que diz que com a língua ministramos vida ou morte. É por isso que por toda a palavra de Deus nos é dito que devemos ser cuidadosos ao usar a língua e prestar atenção em nossas palavras. Paulo disse, em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Você e eu nunca devemos falar coisas que façam com que as pessoas desistam. Não devemos nos deixar poluir com palavras negativas que saem de nossos lábios. O escritor de Provérbios nos diz que a língua perversa quebranta o espírito. Observe que a palavra espírito é escrita com E minúsculo, porque não se refere ao Espírito Santo, e sim ao espírito humano. A depressão é outro problema criado e aumentado por palavras e pensamentos errados, os nossos ou de outras pessoas. Não usemos a língua para ferir, quebrantar ou deprimir, mas para curar, restaurar e encorajar, engrandecendo o bem sobre o mal. Não te deixes vencer do mal, mas vence, domine o mal com o bem. Romanos 12, verso 21. O que creio que o Senhor quer nos ensinar é que em cada situação há algo bom e ruim, assim como nas pessoas há o bem e o mal. Todos os dias haverá algumas coisas que nos agradam e haverá coisas que podemos dispensar. Por sermos filhos da luz, para engrandecer o Senhor, Ele quer que aprendamos a engrandecer o bem na vida nos outros e em nós mesmos. Nesse sentido, engrandecer significa tornar maior. Quando levantamos nossa voz e dizemos, Senhor, nós te engrandecemos, tornamos Deus maior que todos os nossos problemas. Isso é o que Ele quer que façamos com o bem em nossa vida, torná-lo maior que o mal. Novamente, essa é uma escolha que precisamos renovar constantemente e continuamente para que ela se torne um hábito em nós, superando a fortaleza do negativismo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, armas feitas de carne e sangue, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando, anulando nós sofismas. 2 Coríntios 10:4. A Bíblia fala sobre fortalezas que são construídas dentro de nós, especialmente na mente. Até que tais fortalezas sejam destruídas, elas vão nos causar problemas. O Senhor me mostrou que uma fortaleza é como um muro de tijolos. Ela é construída com um tijolo de cada vez, pelo revezamento de certos tipos de pensamentos. Poderíamos dizer que, por termos ou mesmo pensamentos repetidamente, por termos os mesmos pensamentos repetidamente, por um período de tempo, criamos sulcos na mente. Uma vez estabelecidos, esses sulcos ou formas habituais de pensar e ver as coisas se tornam muito difíceis de mudar. Uma vez aconselhei uma jovem que tinha uma autoimagem terrível. Isso aconteceu porque durante toda a vida foi-lhe dito repetidamente que não prestava e nunca seria grande coisa. Quando ficou mais velha, ela começou a reprisar aquela mensagem: Eu não sou boa, nunca serei grande coisa, deve haver alguma coisa errada comigo, senão as pessoas me amariam e me tratariam bem. Entendo como essas fortalezas são construídas na vida de uma pessoa porque aconteceu comigo. Como disse, eu era muito negativa nos pensamentos e palavras, porque muitas coisas negativas aconteceram comigo e me foram ditas. Cresci num ambiente negativo, cercada de pessoas negativas que olhavam as coisas de forma negativa. Aprendi a ser da mesma maneira, e quando cresci, senti que estava me protegendo por ter uma visão negativa da vida. Pensava que se não esperasse que nada de bom acontecesse comigo, não ficaria desapontada quando acontecesse. Lembre-se, eu era deprimida e difícil de lidar. Também tinha muitas doenças físicas associadas a pessoas negativas.
Em meu ministério, eu conheço pessoas assim o tempo todo. Assim como eu, elas foram criadas em um ambiente negativo, por isso têm um espírito negativo. Não é agradável conviver com pessoas assim. Não são agradáveis nem para si mesmas, mas há uma maneira de evitar que nos tornemos negativos ou superar isso, se já somos. Um relatório negativo. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Números 13, 32. Aqui está uma verdade que eu gostaria que você tomasse posse. Deus considera negativos os relatórios ruins. É por isso que o título desse capítulo é Não fale palavras torpes. Além de não falar negativamente sobre as circunstâncias como os espias hebreus fizeram e foram corrigidos pelo Senhor, também não devemos falar negativamente sobre outras pessoas. Você conhece alguém que seja perfeito? Já encontrou o pastor perfeito, a igreja perfeita ou o lugar de trabalho perfeito? Você vive numa vizinhança perfeita? Alguém ao seu redor mantém a casa, o carro e o quintal em perfeitas condições? Tudo ligado a esse reino natural tem um pouco de decadência. O apóstolo Paulo nos diz que quando Jesus voltar para nos receber, seremos transformados de corruptíveis para incorruptíveis. 1 Coríntios 15, do 51 ao 55. Mas, enquanto estivermos aqui neste reino terreno, sempre teremos de lidar com a corrupção. Assim como nós, muitas pessoas são um saco de mistura. A maioria tem alguma coisa boa e má, tal como nós. Deus não quer que aumentemos o mal nos outros ou em nós mesmos. Ele quer que aumentemos o bem. O apóstolo Pedro diz que o amor cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro, capítulo 4, verso 8. É o que você e eu devemos fazer. Devemos cobrir, não expor as imperfeições das pessoas. Não estou falando de fechar os olhos para tudo de ruim nesta vida, ou nunca reconhecê-lo e lidar com ele. O que estou tratando neste estudo não é das nossas ações externas, mas dos pensamentos que ocupam a mente e das palavras que saem de nossa boca. Não importa se uma pessoa está agindo mal comigo ou com você. Contar a todo mundo o que está acontecendo conosco não vai melhorar nada a situação. Há somente uma coisa que vai fazê-la melhorar: voltarmos para o Senhor e clamarmos pela sua ajuda. A razão pela qual precisamos parar de correr para os outros, queixando-nos de nossa situação, é porque quando agimos assim, outro tijolo é acrescentado à fortaleza que está sendo construída em nossa vida. Isso não significa que nunca devemos falar sobre nossa situação ou problema. Se precisarmos de aconselhamento nessa área, devemos buscá-lo. Se pudermos falar do problema com alguém que tem o poder de mudar isso em nós, então, por todos os meios, devemos buscá-lo. Mas só levar histórias vãs sobre uma situação negativa não vai melhorá-la, só vai piorá-la. Não estou dizendo que nunca devemos falar sobre nossos problemas. Estou dizendo que precisamos falar com propósito. Em Mateus 12, 36, Jesus disse que daremos conta de nossas palavras frívolas, o que a versão King James chama de toda palavra vã. Precisamos manter essa verdade em nossa mente antes de abrir a boca. Esse foi o erro que os espias cometeram e foram corrigidos pelo Senhor, por entregar um relatório ruim, negativo, a Moisés e ao povo de Israel. Relatório bom ou ruim? Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, de grande estatura e coragem. Então, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia,
Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens com que ele tinha subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo de Canaã, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Números 13, do 25 ao 28 e Números 30 a 33. Quando os 12 espias voltaram da expedição de reconhecimento na Terra Prometida, somente Josué e Caleb deram um relatório favorável. Os outros 10 produziram um relatório ruim ou negativo. Não foram todos para o mesmo lugar e não experimentaram as mesmas coisas? Então, por que essa divergência em seus relatórios? Você sabia que 5 pessoas podem ser confrontadas com a mesma tribulação, 4 podem ser totalmente derrotadas simplesmente por causa da sua atitude e uma pode sair vitoriosa pela mesma razão? Por que a diferença? Porque uma escolhe engrandecer o bom, enquanto as outras escolhem engrandecer o ruim. Lembre-se, assim como na história dos gigantes de Canaã, tudo o que é engrandecido se torna ainda maior aos olhos daquele que está engrandecendo. Seja o que for que estejamos falando, isso é o que vai se realizar, seja negativo ou positivo. Mantenha o vaso purificado e preparado para o uso do mestre. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também utensílios de madeira e de barro. Alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar do que é impuro e vil, que se separa do contato com influências corruptas e contaminadas, destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20 e 21. É difícil não falar sobre os nossos problemas. Você sabe por quê? Porque queremos compaixão. Se continuarmos a falar para todo mundo como nos sentimos e como as coisas estão horríveis, não vai demorar muito e não haverá mais ninguém com quem conversar. É possível cansar as pessoas com nosso relatório negativo, mesmo aquelas que mais se importam conosco. Não importa o quanto nos amem, elas não querem ouvir aqueles mesmo relatório negativo dia após dia. Uma razão é porque já têm seus próprios problemas e não querem nem precisam suportar os nossos. Isso é compreensível. Quantos de nós pode verdadeiramente dizer que quer ouvir os problemas de alguém o tempo todo? Se a questão é essa, talvez nós é que precisemos de aconselhamento e oração. Você e eu temos duas responsabilidades em relação aos relatórios ruins. Primeiro, não produzi-los e segundo, não recebê-los. Cada um de nós tem a responsabilidade de não falar negativamente e não permitir que falem conosco dessa maneira. É nossa responsabilidade ajudar-nos uns aos outros de forma piedosa, evitando pensar e falar negativamente sobre os outros, sobre nós mesmos ou sobre as situações que todos temos de enfrentar. Quando as pessoas vinham fazer fofoca, eu pensava que era obrigada a escutá-las. Tenho de admitir que havia uma parte de mim que queria ouvir. Então eu me escondia atrás da desculpa. Bem, não posso dizer-lhe que não me contem essas coisas porque não quero ferir seus sentimentos. Não é o que o apóstolo Paulo nos diz nesses versículos que vimos em Efésios 4. Paulo disse que não devemos permitir que nem a nossa mente, nem a dos outros seja poluída. De acordo com o que Paulo escreveu ao seu jovem discípulo Timóteo, você e eu devemos ser vasos limpos. Devemos nos manter puros e ajudar os outros a se manterem puros também. Para isso, devemos pensar e falar da maneira que Deus quer que pensemos e falemos. Devemos estar sempre conscientes de nossos pensamentos e palavras, porque Deus ouve e registra cada um deles em seu memorial. O memorial escrito de Deus. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele
para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Malaquias 3,16. Creio que alegra o coração de Deus quando ele nos ouve dizer a coisa certa. E também acho que ele fica muito infeliz quando usamos a língua para fofocar, murmurar, acusar, maldizer e causar problemas para nós mesmos e para os outros, quando aumentamos nossos problemas em vez de exaltar a Deus. Pense nisso. Você e eu temos a oportunidade de agradar o coração de Deus, engrandecendo-o em nossas conversas. Podemos andar como filhos da luz, sendo sal e luz para o mundo, engrandecendo o nome do Senhor, ou podemos engrandecer o inimigo e sua obra. Lembro-me de como eu era antes que o Senhor me revelasse muitas dessas verdades que estou compartilhando com você neste livro. Eu era tão negativa e crítica. Podia entrar na casa de alguém que havia sido redecorada recentemente, que em vez de admirar todo o bom trabalho que havia sido feito, tudo o que eu conseguia ver era uma área minúscula na qual o papel de parede não estava perfeito. Bem, você tem de consertar aquilo, eu diria, ignorando totalmente todas as coisas boas que haviam sido feitas. Por acaso eu tenho uma daquelas personalidades que mostram os problemas. Isso não é de todo ruim, porque se ninguém mostrasse os problemas em minha vida e em meu ministério, não teríamos problemas. O Senhor me mostrou que não posso sair por aí engrandecendo os problemas e ainda ter paz e alegria. Embora haja problemas em minha vida e em meu ministério, não vai abençoar, ajudar, edificar ou encorajar a mim ou qualquer outra pessoa se eu engrandecer tudo de negativo que vejo. Não significa que eu ignore os problemas e nunca lide com eles. Significa que tenho de colocá-los na perspectiva adequada. Hoje, quando entro na casa de alguém que foi decorada recentemente, embora ainda veja imperfeições mínimas, não mais me concentro nelas. Pelo contrário, eu digo alguma coisa assim: adorei seu carpete. Encontro algo pelo qual ser positiva e encorajadora, e mais tarde, em particular, posso apontar o problema mínimo com um papel de parede dizendo: talvez você queira colar esse pequeno rasgo. Como vê, há uma forma adequada de lidar com assuntos sensíveis. A Bíblia diz que Deus vê como lidamos com todas as circunstâncias da vida. Dê o bom relatório, não o relatório ruim. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Neemias 13, 29. Quando os 12 homens voltaram com seus relatórios, depois de espiar a terra que o Senhor lhes tinha prometido dar, eles falaram sobre os diferentes povos que a ocupavam: os amalequitas, os heteus, os jebuseus, os amorreus e os cananeus. Cada um desses eus representava um problema diferente para os filhos de Israel. É por isso que 10 dos 12 relataram: sim, é uma terra que mana leite e mel, mas e sempre e são sempre os mas que nos causam problemas na vida. Esses 10 desafiaram os milhões de israelitas que estavam decidindo se deveriam atravessar o Rio Jordão e tomar posse da herança. Quando começaram a ouvir o relatório ruim dos 10 espias medrosos, eles ficaram impregnados do mesmo espírito e começaram a murmurar, a duvidar e a temer. Como vimos no versículo 30, Caleb viu o que estava acontecendo e imediatamente levantou-se e tentou acalmar o povo, assegurando-lhe que com a ajuda do Senhor eles seriam capazes de ir e dominar a terra. No entanto, em vez de ouvir o bom relatório de Caleb e Josué, o povo de Israel preferiu ouvir o relatório ruim dos 10. Todos os dias temos a oportunidade de gerar um relatório bom ou ruim, de engrandecer o Senhor ou engrandecer o inimigo. É por isso que o Senhor nos deu esta palavra, para que escolhamos usar a língua, não para falar o mal, mas para falar o bem. Tempo de estar calado e tempo de falar.
Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de estar calado e tempo de falar. Eclesiastes 3, versos 1 e 7. Como vemos nessa passagem de Eclesiastes, há tempo para tudo. Há tempo para lidar com os problemas e há tempo para deixá-los. Há tempo para mostrar a alguém que seu papel de parede está descascado e há tempo para ficar calado sobre isso. É sábio saber quando falar e quando não falar, mas, como regra geral, é sempre tempo de exortar e encorajar os outros. Mark Twain costumava dizer que ele conseguia viver 2 meses com um bom elogio. Eu creio que isso seja verdade para quase todos. O diabo está fazendo um ótimo trabalho ao destruir e derrotar todo mundo. Ele não precisa da nossa ajuda. Precisamos estar do lado de Deus, não do inimigo. Isso é parte de nosso problema. Nossa natureza caída sempre se inclina para o lado errado das coisas. Ela quer sempre encontrar falhas e engrandecer os problemas, mas nossa natureza nascida de novo quer abençoar e engrandecer o que é bom. Como sempre, a escolha final é nossa. Esqueça o passado e prossiga. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado ainda, mas uma coisa faço. Essa é minha única aspiração. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio supremo e celestial da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 13, 3, 13 e 14. O diabo quer que cada um de nós se concentre em quantas vezes falhamos, em vez de em quantas vezes acertamos. Quer que focalizemos nossa atenção no quanto ainda temos de andar, em vez do quanto já avançamos. Mas o Espírito de Deus quer que nos concentremos em nossas forças e não em nossas fraquezas, nas vitórias e não nas derrotas, nas alegrias e não nos problemas. É por elas que deveríamos estar engrandecendo, pelas obras do Senhor, não pelas obras do diabo. E precisamos ajudar os outros a aprender a fazer isso também. Frequentemente as pessoas dizem: Joyce, eu não sei qual é o meu ministério. Eu lhes digo: bem, até que o Senhor revele a você, por que não tenta um ministério de exortação, encorajamento e edificação? Estas coisas são sempre nosso ministério. É sempre o nosso chamado estimular os outros a buscar o que elas podem ser em Cristo Jesus e encorajá-las a se esforçarem rumo ao prêmio. Não vamos aumentar o ruim, vamos aumentar o bom. Aleluia. Vamos aumentá-lo falando sobre ele, sendo positivos em nossos pensamentos, atitudes, posturas, palavras e ações. Como compartilhei com vocês, eu era tão negativa que não conseguia sequer ver o positivo. Eu lutava, lutava e lutava, até que finalmente o Senhor me disse: Joyce, se me der sua mente, algum dia você será tão positiva quanto é negativa agora. O Senhor queria que eu desistisse de tentar fazer as coisas pela vontade da carne e começasse a confiar somente nele para me ajudar. Se você é negativo, não sugiro que faça um plano de 10 passos para se tornar uma pessoa positiva. Pelo contrário, sugiro que você entregue sua vontade ao Senhor, que é todo positivo. Diga-lhe: Senhor, eu quero ser como tu. Ajude-me a ser positivo e não mais ser negativo. Peça a Deus para mudar você. Filipenses 1:6. Faça o que Deus disser a você para fazer. Coopere com seu espírito e siga sua liderança e orientação, enquanto você passa da escuridão para a luz, do negativismo para o positivismo, da morte para a vida. Aleluia, irmãs. A parte de Deus e a nossa parte. Minha aliança com ele, minha parte com Levi, foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que a parte dele me temesse, reverenciasse e adorasse. Com efeito, o sacerdote, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos.
Porque os lábios do sacerdote, do levita, devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Malaquias 2, do 5 ao 7. Essa passagem lida com os sacerdotes e o tipo de língua que eles têm de ter. Por ser uma ministra do Evangelho, este assunto é sempre de grande interesse para mim. De acordo com Apocalipse 1:6, todos nós somos reis e sacerdotes porque Jesus Cristo nos constituiu reino, uma raça real, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Assim seja. Por isso, cada um de nós deve prestar bastante atenção nesse versículo, que nos revela que Deus tem uma aliança com os seus sacerdotes. Numa aliança, cada um tem sua parte. Em nossa aliança com o Senhor, ele tem uma parte e nós temos outra. Ele se compromete a nos dar vida e paz. Nossa parte é reverenciá-lo, temê-lo, honrá-lo e admirar o seu nome. Se tivermos reverência e temor ao Senhor, se o honrarmos e exaltarmos o seu nome, então não mais usaremos a língua para falar mal do seu povo, a quem servimos como sacerdotes, como seus sacerdotes. A raiz das más conversações. Portanto, és indesculpável ao homem quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas, que tu censuras e denuncias. Romanos 2:1. Você sabia que a fofoca, a difamação, a maledicência e a falsidade têm uma raiz como uma árvore, uma flor ou uma erva? A raiz dessas coisas é o julgamento, e a raiz do julgamento é o orgulho. Quando falamos mal dos outros, é porque pensamos que somos melhores que eles. Uma vez eu estava falando de alguém e o Espírito do Senhor me disse: Quem você pensa que é? Aos olhos de Deus, pecado é pecado e errado é errado. Tudo isso é desagradável e detestável para Deus. E também é perigoso. É por isso que Jesus nos avisou em Mateus 7, 1 e 2. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. E nos versículos 3 a 5 da Bíblia Viva, ele continua dizendo: E por que se preocupar com um cisco no olho de um irmão quando você tem uma tábua no seu próprio olho? Você diria: Amigo, deixe-me ajudar você a tirar esse cisco do seu olho, quando você mesmo nem pode enxergar com uma tábua em seu próprio olho? Fingido! Livre-se da tábua primeiro, assim você poderá enxergar para ajudar seu irmão. Minha paráfrase desta passagem é: por que tentar tirar a trave do olho do seu irmão quando você tem um poste telefônico no seu? Eu entendo o que o Senhor quis dizer quando me disse: Quem você pensa que é? Porque continuou dizendo: É do meu filho que você está falando. A partir daquela experiência, aprendi a ser muito cuidadosa ao criticar, julgar e condenar outras pessoas, principalmente outros crentes, porque, como ministra, sacerdotisa, essa é uma violação do meu chamado divino. Como você é um sacerdote para o nosso Deus, essa atitude também é uma violação do seu chamado divino. Mantenha a verdadeira instrução em sua boca. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Malaquias 2, 6 e 7. Somos sacerdotes e reis para nosso Deus. Por isso, precisamos manter a verdadeira instrução em nossa boca e não mais julgar, criticar ou condenar. Não ser um fofoqueiro ou intrometido. E não seja intrometido, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, infringindo o direito deles. 1 Pedro 4,15. A tradução desse versículo na Bíblia Viva é: Não quero ouvir falar de vocês sofrerem por cometer assassinato, ou roubar, ou fazer desordem,
ou por serem abelhudos e se intrometerem nos negócios dos outros. Irmãs, abelhudos, risquem isso. Melhor, grifem isso. O que é um intrometido? Uma versão do Webster define intrometido como alguém que se preocupa com os assuntos dos outros. Outro dicionário Webster diz: uma pessoa xereta, abelhuda. Minha definição de uma pessoa intrometida é aquela que desenterra relatórios ruins e se encarrega de espalhá-los por meio de fofoca, difamação, cochichos e assim por diante. Webster define fofoca como aquele que habitualmente repete rumores ou fatos íntimos ou particulares, engajar em ou espalhar fofoca. Minha definição de fofoca é aquele que aumenta e sensacionaliza rumores e informação parcial. Um difamador, nós já definimos, divine, difamadores são aqueles que se dedicam a encontrar falhas na conduta dos outros e espalham suas insinuações e críticas na igreja. Difamar do Webster, modo de expressar declarações difamatórias e injuriosas à reputação ou bem-estar de uma pessoa. Um relatório ou declaração maliciosa, proferir relatórios prejudiciais. Cochichar está definido no dicionário Webster como uma crença, rumor ou sugestão expressa secretamente, um cochicho impróprio. Falar mansamente ou particularmente como se fofocando, difamando ou intrigando. Uma pessoa que cochicha, sussurra ou fala em segredo para fofocar, difamar ou fazer intrigas. Quando pensamos nessas definições, ser um intrometido, fofoqueiro ou ainda um difamador parece não ser tão grave quanto ser um assassino, malicioso, ladrão ou criminoso. Mas o apóstolo Paulo considera tudo isso como pecado aos olhos de Deus. Outra grande instrução para levar em conta é encontrada em 1 Tessalonicenses 4,11. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. O pecado do exagero. O Senhor me revelou que até mesmo o hábito inofensivo de exagerar é tão pecaminoso quanto qualquer um desses outros. Por que sempre queremos exagerar? Porque queremos que as coisas pareçam melhor do que são, quando são boas, e piores quando são más. Parece ser da natureza da carne exagerar e colocar as coisas de maneira desproporcional. Nessa passagem, o Senhor diz que a boca de seus sacerdotes é para guardar e manter puro o conhecimento de sua lei. Por quê? Porque as pessoas buscam, indagam e exigem a instrução da boca do sacerdote, que é o mensageiro de Deus. Como mensageiros de Deus, seus porta-vozes, devemos nos certificar se há instrução da verdade e da bondade em nossa boca, e se não falamos mal com a nossa língua. Queridas irmãs, encerramos aqui o capítulo 12. Que nós possamos vigiar atentamente as palavras que saem da nossa boca. Deus abençoe a cada uma de vocês e até amanhã com o nosso último capítulo do livro Eu e Minha Boca Grande. Deus os abençoe. Fiquem com Deus.